A expansão do teto de gastos deve abrir o espaço para 16 bilhões de reais em emendas de relator, aquelas que eu estava culpando, inclusive, pela falta de recursos para atender a população mais necessitada, e 5 bilhões de reais de fundo eleitoral. Fundão eleitoral foi tratado nesse programa. Jair Bolsonaro aumentou primeiro de 1,7 para 2 bilhões, quer dizer, sancionou aquela decisão anterior do Congresso. Eu já era contra o 1,7, né? E ele sancionou o aumento para 2 bilhões. Aí depois ele sancionou, ele encaminhou a proposta com aumento para 2 bilhões e 100 milhões de reais, posando de quem acabou com a possibilidade de ser maior, porque o Congresso estava querendo 5,7 bilhões de reais. Só que houve uma pressão imensa da sociedade, principalmente manifestada nas redes sociais, contra aquele número. E, obviamente, num jogo ensaiado, o Bolsonaro foi lá e aumentou, mas aumentou não de 2 para 5,7, mas de 2 para 2,1. Esse 0,1, tá, não é 1 centavo, não é R$1, não é nem 100 reais, não é R$1.000, não. Esse 1 aí é de 100 milhões de reais. Então, o presidente aumentou o fundão eleitoral, sendo que o deputado federal Kim Kataguiri foi lá verificar qual era o mínimo necessário que o presidente poderia sancionar sem ter qualquer tipo de consequência negativa para ele, do fundão eleitoral. Então ele foi ao órgão competente, que é o órgão técnico da Câmara dos Deputados. E aí recebeu um parecer oficial do órgão técnico, dizendo que o mínimo era ali em torno de 800 milhões de reais. E aí, não satisfeito, foi no Tribunal Superior Eleitoral, órgão técnico, deu um documento oficial mostrando exatamente isso. Eram 800 milhões de reais. É 800 e pouco, 801 uns quebrados. Por que fez isso? Porque o presidente, mentirosamente, junto com a sua claque, isso é uma descrição factual, tá? Provada aí por meio dos documentos oficiais, que apenas confirmaram a análise que eu tinha feito lá atrás. Quem acompanha meu trabalho sabe. E o quanto fui atacado, supostamente refutado, né? Porque tá cheio de claque aí para dizer, não é assim não, é daquele jeito e tal, não sei o quê. Eles falam, olha que invertida e tal. Invertida você endossar a narrativa bolsonarista falsa sobre esse mundo paralelo. Então eu estava lá falando a verdade foi comprovada em documentos oficiais. E por que eu digo isso? E por que o Kim Kataguiri fez esse movimento? Porque o presidente Jair Bolsonaro dizia que ele seria alvo de impeachment se ele não sancionasse aquele aumento do fundão eleitoral. Porque ele não tem coragem de assumir que ele e a velha política que ele prometeu combater estão de mãos dadas. Estão de mãos dadas com os mesmos interesses de torrar dinheiro do povo na hora da eleição para manter-se no poder, para manter o foro privilegiado, para escapar da cadeia. E aí ele espalha essa mentirada que muita gente trouxa ou ingênua acredita. Então a gente tem aí já todas as provas. Não precisava fazer isso, mas fez. E quando ele propôs agora 2 bilhões e 100 milhões de reais, falei aqui nesse programa que a base, a turma dele, os aliados que fazem articulação no Congresso, já estavam negociando com os políticos para votar até o fim do ano um aumento. Porque é só teatro, para parecer que o Bolsonaro não queria tanto, mas os seus aliados estão lá negociando para ver se chegam no valor de pelo menos 3 bilhões, aí poderia ser 3,5, poderia ser 4, e agora, já que está se abrindo uma brecha com a expansão do teto de gastos, estão querendo fechar em 5 bilhões. E aí eu venho para o Arthur Lira, presidente da Câmara, eleito com apoio de Jair Bolsonaro. Ontem, 21 horas atrás, no Twitter, ele escreveu assim: não podemos ser insensíveis. 20 milhões de famílias sofrem com os rebotes da pandemia. Fome, inflação mundial, aumento das commodities, crise energética, combustíveis nas alturas. Essa foi a declaração do Arthur Lira no Twitter, tentando legitimar a narrativa bolsonarista. Tudo é uma culpa vaga da pandemia, como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma. E aí ele fala, não podemos ser insensíveis. Quer dizer, seria uma insensibilidade na visão dele não furar o teto de gastos. É disso que se trata. Só que ele fala, em vez de furar o teto de gastos, ele fala, é uma insensibilidade não atender a demanda da população mais necessitada. Ora,
Se estivesse preocupado com a camada mais vulnerável da população, a população de baixa renda, beneficiária de programas de transferência de renda, não tinha aumentado o valor do fundão eleitoral para político torrar durante campanha com aquela mentirada que a gente já conhece. Não teria liberado 41 bilhões de reais em emendas parlamentares que funcionam como compra de apoio parlamentar, às vezes, como a gente está vendo no orçamento secreto, por meio de privilégios para os aliados que votam junto com o governo, às vezes pela antecipação no repasse dessa verba para os parlamentares dos quais querem voto. Então, se tivesse preocupação com a camada mais vulnerável da população, não estava tentando manter os privilégios bilionários na reforma administrativa, cobrando resgate, aí, como usou essa expressão, foi quem? O Gustavo Franco, numa entrevista para mim, quando se fala em privatização. Aí o preço a se pagar para tirar qualquer empresa, esse elefante estatal aí da mão dos políticos, você tem que liberar uma baita verba. Então é uma hipocrisia dessa gente incrível, né? Quer dizer, não é incrível porque a gente já está acostumado a ver, mas eles distorcem tudo a seu favor, eles vão gastando para eles, em benefício deles, aí chega na hora que o teto está estourado por causa deles, eles falam assim, não podemos ser insensíveis com a população pobre. Quer dizer, como se quem estivesse criticando o rompimento do teto fosse insensível com a população pobre. Não, nós por sermos sensíveis à necessidade da população de baixa renda, nós estávamos criticando desde a raiz, para que fosse feito o dever de casa correto, e não para que fizessem puxadinhos e gambiarras em cima da hora. Então não é para atender a população pobre, é para atender a eles próprios, tanto que agora, furando o teto, eles já estão dando um jeito de pegar mais dinheiro para eles. Repito, 16 bilhões de reais em emendas de relator, eles querem a mais, e 5 bilhões de reais de fundão eleitoral. Quer dizer, já que está furando o teto para atender a população pobre, então atende a gente também, sendo que eles já estavam sendo atendidos antes. Olha só a gravidade disso, olha o nível de cinismo dessa gente. Não tem como falar de outra maneira, porque essa gente vem com esse discurso pomposo para engambelar a trouxa, e engambela muita gente no seu reduto eleitoral, tanto que está lá, eleito, é reeleito. Muitos deles têm tentáculos no próprio mercado da comunicação, no reduto eleitoral, onde recebem votos, então controlam, de certa forma, o fluxo de informação. Isso não acontece só na esfera federal, não. Acontece em nível local, e às vezes é difícil você romper com esse universo paralelo que é criado pela mídia local, que tem o braço político. Por isso que as pessoas falam assim, mas Felipe, a gente não tem que se preocupar também com a eleição no Congresso? Eu digo, claro, eu estou fazendo aqui a minha parte, estou informando. Agora, é difícil você penetrar naquele reduto eleitoral do político que tem tanto poder naquela região, inclusive sobre a mídia. E aí ele consegue um eleitorado, principalmente quando ele está lidando com pessoas necessitadas, desesperadas, às quais ele dá uma benesse ali e tenta garantir alguma continuidade no período eleitoral. Então é um problema. O tamanho continental do Brasil, o uso da máquina pública por quem vai, ao longo do mandato presidencial, se imiscuindo, pegando lá uma brecha, um quinhão ali do Estado para usar na hora da eleição, para conseguir o voto, se reeleger e continuar com todas essas mamatas. É disso que se trata, é isso que eles estão tentando fazer sob a desculpa de ajudar a população pobre. O ideal seria que nós tivéssemos um presidente que não tivesse telhado de vidro, que tivesse um zelo pela moralidade pública, que não fugisse de entrevista quando fosse questionado sobre roubo de dinheiro público em gabinete, por meio de funcionários fantasmas, e que pudesse dizer a essa gente, não topo, não dou, não distribuo, vamos guardar o dinheiro aqui para a população que precisa, vamos preparar um país com as reformas estruturantes para um eventual cenário de crise, não vamos deixar transbordar aqui o nosso orçamento para depois dizer que a gente precisa de puxadinho para ajudar quem mais precisa, se a gente não fez o dever de casa de cortar na própria carne. Era disso que o Brasil precisava, de um presidente assim. Vamos ver se em 2022 teremos essa alternativa.